Tudo bem, pessoal? Como vão? Aqui é o instrutor Fábio falando. Vim para mais um vídeo para trazer conhecimentos voltados ao judô, para ajudar a fortalecer, para ajudar a melhorar, para ajudar a desenvolver o nosso intelecto com relação ao judô. Hoje eu vou falar das tão sonhadas e tão almejadas faixas, tá? As faixas elas começaram desde o princípio do judô, desde quando começou a se utilizar o judogi. A faixa estava presente. No início, ela era simplesmente para amarrar o judogi, para fixar o judogi, para facilitar a prática do judô, certo? Mas com o passar do tempo, a faixa é até uma história interessante. As faixas eram todas brancas. E com o passar do tempo, com o passar da prática, ela passou a sujar. Conforme eles faziam um treinamento, essas faixas iam sujando e iam escurecendo. Então, deu-se a impressão de que a faixa transmitia o conhecimento, o nível de maturação desse praticante de judô perante a arte. E com o passar dos anos, foi amadurecendo, foi desenvolvendo-se outras graduações, outras cores que falavam a respeito do estágio daquele atleta no judô. Eu gostaria só de salientar que no Japão, principalmente escolas tradicionais do judô, só existe a faixa branca e a faixa preta. As faixas intermediárias, os kyus que a gente vai falar aqui, certo? É mais para o mundo ocidental, para a gente aqui, tá? Vamos começar falando das faixas. Quais são as faixas do judô, tá? Eu tô com uma colinha aqui, vou até mostrar para vocês. Depois eu vou postar no grupo essa cola, tá bom? Para vocês guardarem, para vocês memorizarem ela para o exame de graduação. Nós começamos na faixa branca, depois para atletas, para alunos até os 15 anos, é graduado a faixa cinza. Para quem tem mais de 15 anos, não é graduado a faixa cinza, vai direto para azul. Da azul, a gente vai para amarela, da amarela para laranja, da laranja para verde, da verde para roxa, da roxa para marrom, da marrom para preta, tá? E depois da preta começa-se um novo ciclo, começa-se uma nova vida para o judô. Só uma correção aqui que eu esqueci de ver aqui no início, ó. Vocês vão ver aqui que tem dois azuis aqui. Esqueçam um azul, certo? Esqueçam o azul claro aqui. Considerem azul como azul escuro somente. É só um azul que tem, tá? E no meio dessas faixas aqui, entre essas faixas aqui, conforme regulamentação da CBJ, tá? Para quem não sabe o que é a CBJ, é Confederação Brasileira de Judô, certo? É a instituição, é a entidade que regula todo o judô do nosso país. É lá que é escolhida a seleção brasileira, é lá que é todo regulamentado, é de lá que saem as instruções para que o judô caminhe de forma organizada no nosso país, tá? E através deles saiu uma nova forma de graduação, que é a que a gente utiliza hoje. Para provar que eu estou usando o manual da CBJ, certo? Eu acabei de tirar aqui do meu manual essas folhas que dizem respeito à graduação. E a CBJ veio e colocou o seguinte, as pontas, certo? O que acontece? Quando o aluno é graduado para faixa branca, aliás, graduado não, ele já começa como um faixa branca. A primeira graduação dele, ele vai para a ponta que diz respeito à faixa seguinte. Então, se ele é branca, ele vai pegar a branca da ponta cinza, certo? Depois da branca da ponta cinza, ele vai para a cinza. Depois que ele pegou a cinza, ele vai para a cinza da ponta azul, que é a próxima faixa à frente da cinza, certo? E assim por diante, certo? Aqui a CBJ diz que até a faixa amarela, ponta laranja, segue esses padrões de pontas, tá? Ah, Fábio, mas por que isso? Por que aumentar o número de graduações? Vai aumentar o tempo? Não, certo? Isso é feito para estimular o praticante, para mostrar para ele que o conhecimento dele está de maneira intermediária ali
entre aquelas duas graduações. Porque às vezes a gente demora ali, dependendo da graduação, 1 ano, 2 para ser graduado. Aí a gente fica pensando, nossa, será que eu estou evoluindo? Será que eu estou melhorando? Como será que está o meu judô? Como será que está o meu treino? Tem sensei que gosta de falar, de comentar, tem sensei que não gosta. Depende muito da forma que o sensei trabalha, da forma de pensamento, da filosofia dele, tá? O nosso sensei gosta muito de falar com a gente sobre isso, mas outros senseis não gostam, outros senseis preferem guardar, outros senseis preferem falar no momento correto, tá? Então o aluno fica ali, será que eu estou bem? Será que eu não estou? Como tá? Certo? Então veio essas pontas, quando o aluno recebe, quando o atleta recebe essa ponta, por exemplo, ele está na amarela, recebe a amarela da ponta laranja, ele sabe que ele está com um conhecimento ali, com um desenvolvimento intermediário entre a faixa amarela e a faixa laranja. Tá? Então, é uma forma, é um feedback que a gente dá para o aluno nessas pontas. Tá? E a CBJ diz que até a amarela da ponta laranja utiliza o sistema de pontas. Depois da laranja, a verde, a roxa e a marrom não utiliza mais sistema de pontas, tá? Então fica ligado, quem está na faixa amarela ainda vai para a faixa amarela ponta laranja, depois que for para a laranja já não tem mais o sistema de pontas. Aí já vai ter o tempo de carência que vai utilizar para graduação, certo? A gente no nosso dojo, nós costumamos dar o sistema de graus, certo? Conforme vai passando o desenvolvimento, conforme vai passando o tempo, certinho? Então, até a amarela, que depois vai ter como consequente a faixa amarela, ponta laranja, é o sistema de pontas. Depois, são simplesmente as faixas lisas, certinho? E o que significa cada cor de faixa, certo? Eu estou com uma colinha aqui, tá? A faixa branca é a cor do desprendimento e da pureza, tá? O branco, ele reflete todas as cores. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele aluno está iniciando a prática do judô e que ele tem potencial para ter todas as cores de faixa, ele tem potencial para chegar à preta, certo? Não é porque ele é um branca, é que ele é o pior de todos. É que ele é um iniciante que está desenvolvendo o seu potencial para todas as outras cores de faixa. Todo preto foi um branca, tá? Então, nunca se esqueçam disso. Nunca menospreze um branca que estiver no tatame com você. Procure ensiná-lo. Esse é o principal objetivo da sua graduação. A faixa cinza é a faixa que simboliza uma pequena evolução técnica em comparação à faixa branca. A faixa cinza, por que ela é dada até para 15 anos? Porque é uma forma de mostrar para aquele aluno que ele já não é simplesmente um faixa branca, ele já tem um conhecimento para dar um salto um pouco maior, porém ele ainda não tem aquele desenvolvimento necessário para a faixa azul, tá? Então ele vai receber essa faixa cinza como mérito do seu comprometimento, do seu treino, do seu desenvolvimento, porém ele tem a ciência de que o próximo passo dele vai ser um passo enorme na vida do judô dele, na vida judoística dele, porque a faixa azul já é uma responsabilidade um pouco maior, certinho? A faixa azul significa o céu, através do qual a planta cresce até tornar-se uma árvore frondosa, enquanto o treinamento do judô progride. A continuidade dos treinamentos fará com que a evolução técnica seja natural, assim como a cor azul se faz no dia a dia da natureza. O faixa azul é aquele que saiu da branca, certo? Passou pela aquela transição da cinza e já começou com uma certa responsabilidade dentro do tatame. Qual é essa responsabilidade? De ensinar, de apoiar, de ajudar o sensei nessa responsabilidade de ensinar e de ajudar a desenvolver os que estão abaixo da sua graduação, certo? E também essa faixa azul diz respeito que, apesar dessa responsabilidade nova que ele recebeu agora, ele ainda tem muito caminho a se andar, certo? Ele não chegou sequer a uma fase intermediária. Ele está numa fase inicial, porém uma fase inicial que lhe dá responsabilidades, certo? A faixa amarela
Assim como um sol que desponta todos os dias, ela significa que é um iniciante ou um recém-nascido, que com o tempo irá crescendo e fortalecendo-se até chegar à maturidade que corresponde à faixa preta. Assim como o sol nascente, o crescimento começa a aflorar para o iniciante. Ele pode vislumbrar um pouco da iluminação da descoberta e da realidade do que é o judô. O faixa amarela, a gente diferencia ele do faixa azul por conta do conhecimento e da maturidade que ele tem dentro do judô. O faixa amarela, ele já tem um caminho percorrido em competições, ele já tem um longo caminho de treinamento, então a visão dele para com os ensinamentos e para com a vida no tatame é diferente do azul, do cinza e do branco. Ele já tem uma noção de responsabilidade muito maior do que um azul, certo? Então o faixa amarela, ele já carrega a responsabilidade que o azul tem e amplifica ela por conta da sua maturidade. Entenderam? O faixa laranja. Essa é a cor da comunicação, do calor afetivo, do equilíbrio, da segurança e da confiança. Quem chega nessa faixa deve acreditar que agora tudo é possível, pois essa cor estimula o otimismo, a generosidade, o entusiasmo e o encorajamento. O faixa laranja, ele fica numa situação intermediária, tá? Ele já tem maturidade, mais do que o branco, o cinza, o azul e o laranja. Ele já tem um caminho judoístico muito grande, já tem anos de judô, já tem uma experiência, já tem uma vivência em competição maior. Ele está no momento de transição para instrução. O laranja, ele está ali começando aquele momento dele ali de aprimorar a sua capacidade de liderança, certo? Ele está ali naquele momento de começar a desenvolver o senso de, vamos dizer assim, de alegria, de gosto de ensinar o judô aos outros, certo? Porque o judoca, ele não é só competidor. Tem aqueles que competem, que gostam, mas o judô, ele é feito para quê? Para adquirir conhecimento, certo? Físico e espiritual, e saber repassar isso aos outros. Então o caminho do judô não diz respeito somente à competição. Sim, a competição também, mas não somente a competição, mas sim no seu desenvolvimento como instrutor para um futuro sensei. Para o seu desenvolvimento para um futuro sensei, para um futuro professor. Então, todo esse desenvolvimento do judô vem dizendo respeito à sua maturidade e à sua capacidade de desenvolvimento para liderança, para ensinar os outros. E o faixa laranja está nesse meio, está no meio termo ali, está bem ali no meio do caminho. Depois nós temos a faixa verde. O verde é uma cor que representa a esperança e a fé. É a cor mais harmoniosa e calmante de todas. Ela simboliza a harmonia e o equilíbrio. O faixa verde é um faixa laranja, certo? Com mais maturidade. Vamos dizer, o faixa verde, ele está entre aquela questão da maturidade, aquele fulgor do judô como esporte e entrando naquela fase do judô como ensinamento, como uma filosofia. Então o faixa verde, a maioria dos faixas verdes que a gente conhece, vocês acredito que já conheçam alguns e também vão ter contato com vários, vocês vão ver que são geralmente pessoas já rodadas no judô, que têm uma experiência, que se você querer tirar uma dúvida com ele com relação a uma técnica, ele vai saber nem se for o básico para te passar. Certo? Então, o faixa verde está entrando, está deixando o mundo, vamos dizer assim, está sabendo diferenciar, certo? O mundo competitivo do mundo da instrução do judô. O faixa roxa. O roxo é uma mistura das cores azul e vermelha, reflete humildade. Ela gera sentimentos como respeito próprio, dignidade e autoestima. O faixa roxa, ele já é um instrutor, tá? O faixa roxa, ele já tem que ter uma maturidade, tá? Para poder ensinar os outros, para poder
auxiliar os outros, para poder ser um braço direito do seu sensei. O faixa roxa, ele já tem conhecimento das técnicas da maioria, tá? O faixa roxa já é aquele que tem um conhecimento prévio de katas, certo? Naga no kata e katame no kata, certo? O faixa roxa é aquele que o sensei pode ter confiança de, por uma eventual necessidade, ele ter condição de conduzir um treinamento, só que um treinamento a nível de instrutor, um treinamento que respeite os alunos, que respeite as outras graduações, certo? Um treinamento que não seja um treinamento para querer mostrar serviço. Porque se a pessoa já está na faixa roxa, ela não precisa mostrar serviço, ela precisa mostrar maturidade e conhecimento. Correto? Depois nós vamos para a faixa marrom. A faixa marrom é a cor da solidificação. Representa a constância, a disciplina, a uniformidade adquirida e a observação das regras mantidas até aqui. Representa a conexão do praticante com o patrono do estilo que lhe foi passado, representado por seus mestres, o sensei. O faixa marrom é um faixa preta mais próximo, vamos dizer assim, é um faixa preta, é um postulante à faixa preta, certo? É a graduação mais próxima da graduação de sensei, da graduação da preta, tá? Então o faixa marrom, ele já tem um longo período de judô, ele já tem vivência em competições. O faixa marrom já é instrutor já há um bom tempo no dojo. O faixa marrom já é árbitro, tá? Inclusive eu deixei um pouquinho de falar da arbitragem do faixa roxa, mas o faixa roxa também é aquele que tem que começar na arbitragem. Ele tem que começar a desenvolver esse senso de comando. E o faixa roxa, o faixa marrom, geralmente já está nesse caminho, com esse caminho bem andado. Então, o faixa marrom é um faixa preta sendo lapidado. Ele está se preparando para o ponto máximo dessa primeira parte do caminho, certo? Que é para chegar na faixa preta. Então, o faixa marrom, vamos dizer assim, ele tem a obrigação de saber conduzir um treino. Ele tem a obrigação de saber tirar dúvida dos alunos com relação a técnicas, com relação à história, com relação à filosofia do judô, tá? O faixa marrom, ele já tem a obrigação de saber conduzir uma luta, certo? Um randuri ou então uma categoria de base com relação à arbitragem, tá? O faixa marrom, ele já tem que ter uma visão abrangente do que é o judô, porque o próximo passo dele é sensei. O próximo passo dele é ser professor. Correto? Depois nós temos a faixa preta. A faixa preta é a junção de todas as cores. Enfim, o corpo e a mente chegam ao final de uma jornada e ao início de outra mais elevada. A faixa na cor preta representa humildade, autocontrole, maturidade, serenidade, disciplina com responsabilidade, dignidade e conhecimento. Diferente do que muitos acham, a faixa preta, ela não é o final de tudo. Sou faixa preta de judô, acabou, vou só dar aula agora. Não. A faixa preta é o final de uma trajetória e o início de outra, certo? O faixa preta, quando ele chega à graduação da faixa preta, ele simplesmente passou uma etapa da vida judoística dele, certo? Ele vai a partir desse momento, a se desenvolver, a desenvolver as suas habilidades dentro do judô com relação ao ensinamento, com relação à formação, com relação à parte filosófica do judô. Ele junta tudo aquilo que a gente vem aprendendo aos pouquinhos, desde a faixa branca, condensa tudo numa faixa que é a faixa preta. E depois disso, tudo isso que ele condensou ali, ele vai aprimorar nos seus dans. Porque a faixa preta, a partir desse momento, ela não tem mais ponta, são os dans, certo? E os dans da faixa preta funciona de que maneira? Tá? A faixa preta vai do primeiro ao quinto dan, certo? Então tem uma faixa preta, quando ele acabou
de pegar a faixa preta, certo? Ele é o faixa preta primeiro dan. Depois vem segundo, terceiro, quarto e quinto. Chegou no quinto dan, ele vai passar para a faixa vermelha e branca, certo? Aí tem o sexto, sétimo e o oitavo dan. Que o sexto, sétimo e o oitavo dan, ele não vai estar com a faixa preta, vai estar com a faixa vermelha e branca. E depois, mais raramente, temos a faixa vermelha, que é o nono e o 10º dan. Tá? Então, vocês estão vendo que começou lá na faixa branca, quando chegou na preta parecia que tinha terminado. Não, o preto ainda tem muito caminho, é uma vida nova para o judô quando ele chega na faixa preta, certo? Com relação aos significados que eu falei das faixas, com tudo que eu disse aqui, inclui-se as pontas. Quando o aluno tá na cinza e vai para a cinza ponta azul, ele já tem responsabilidade sobre aquele aluno que está na graduação inferior, que é o cinza, o branca da ponta cinza e o branca. Cada graduação tem responsabilidade sobre a graduação anterior, sobre as graduações anteriores, tá? O branca, ele tem responsabilidade de ter o respeito para com os outros, porque todos os outros ali são mais antigos que ele na prática, tá? São mais graduados que ele, mas nem por isso eles têm o direito de menosprezá-lo, eles têm a obrigação com ele de ensiná-lo. Assim que o branca passa para a ponta cinza, ele tem a obrigação de auxiliar o branca, e assim por diante. Assim quando chega na marrom, tá? Ele tem obrigação para com todos os outros. E assim como o preta tem obrigação com todos os outros que são graduados abaixo dele. E assim segue todas as outras graduações, todos os outros dans da preta. Vocês estão vendo aqui do lado as minhas últimas 3 faixas, tá? A verde, a roxa e a atual, a marrom. Alguém deve estar se perguntando aí, nossa, mas por que o Fábio não está com as outras dele ali? Ele está na marrom, cadê as outras dele? Tá? Eu tenho um costume, muitos gostam de guardar as faixas, mas eu tenho um costume de dar as minhas faixas para alunos meus, certo? Alunos que passou no nosso projeto, alunos que chegam à graduação, tá? É uma satisfação muito grande para mim ver um aluno nosso, um aluno que está sendo desenvolvido no projeto com a gente, começou lá na faixa branca, veio batalhando, veio lutando com todas as dificuldades que o próprio aluno que nós temos no projeto, ele vem conseguindo se desenvolver e chega naquela graduação que eu possa dar uma faixa para ele. Então é muito satisfatório para mim ver esse aluno com essa faixa. Todas as outras eu já dei, todas as outras já dei para alguns alguns já pararam, certo? Mas indiferente. Essas aqui estão aguardando para ser dadas. Os faixas laranjas aí, sempre aquele que mais se destaca, sempre aquele que mais mostra um afinco com a atividade do judô, eu costumo de presente dar a minha faixa. Então, os faixas laranjas aí podem se preparar que logo vai ter a verde, logo alguém vai ganhar a verde. Os futuros faixas verdes, logo alguém vai ter uma roxa e assim por diante, certo? Bom, para finalizar esse vídeo, eu tenho assim algo pequeno, um desafio fácil, um desafio tranquilo, tá? Não é fazer nada, não é nenhuma atividade. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês, mesmo os faixas brancas, tá? Incluindo os faixas brancas, porque senão às vezes algum aluno vai falar, mas eu sou faixa branca, para que isso? Certo? Eu não sei nem o que falar, certo? Sim, o aluno tem que ter alguma coisa. Eu quero que vocês façam um vídeo para mim, peça para o pai, para a mãe, para o tio, para o irmão, para o cachorro, para o gato, para o passarinho, pede para alguém filmar vocês, certo? Faça um vídeo para mim falando o que a faixa que vocês estão atualmente graduados, o que ela significa para você, tá? O que essa faixa representa para você. Não é o significado dela que eu falei aqui não, tá? Não é o significado. Eu quero saber o que ela significa para você, o que ela representa para você. Quando você foi graduado a ela, quando o sensei foi lá e te deu o certificado, te deu a faixa,
O que isso representou, o que isso trouxe no seu coração, tá? Vou começar com a minha faixa marrom, tá? Para quem não sabe, eu treino judô desde os meus 14 anos de idade. Hoje eu tenho 35, vou fazer 36 anos. Essa faixa foi muito importante para mim. Essa faixa foi algo que afirmou o que eu tenho percorrido durante a minha vida toda. Tudo que eu percorri, tudo que eu passei, o sensei me conhece bastante, o sensei sabe da onde eu vim, o sensei sabe como eu tenho me dedicado, eu tenho estudado para devolver, para tentar, vamos dizer assim, recompensar o projeto, para tentar trazer ao projeto, agradecer o projeto de tudo que o projeto me proporcionou. Eu comecei lá no comecinho com a faixa branca, vim graduando, hoje graças a Deus o sensei me graduou a faixa marrom. Essa faixa aqui representa para mim uma luta, uma guerra, uma batalha que, se Deus quiser, a gente vai continuar lutando ela, que a preta não significa o final, a preta significa somente o começo, tá? Então essa faixa aqui significa a batalha as batalhas, essas pequenas lutas que foram vencidas até hoje e a batalha que está por vir, que se Deus quiser, dentro de alguns anos aí, a minha graduação, a faixa preta, e ajudar o projeto a se desenvolver, ajudar o projeto a crescer, ajudar o projeto a aumentar ainda mais, levar essa coisa boa, levar essa prática tão prazerosa e uma coisa tão grande que traz tanto benefício ao ser humano, que é o judô. Certinho? Então, espero que vocês façam um vídeo aí, falem para mim o que significa a faixa de vocês. Em breve a gente vai estar se encontrando, em breve a gente vai estar se falando. Se Deus quiser, logo essa questão da quarentena, do Covid-19 vai estar passando, tá? E a gente vai poder estar junto no tatame. Mas até lá a gente vai se vendo aqui por vídeo. Até mais, fiquem com Deus, se cuidem, grande abraço.